Fala meus amigos, Professor Bentinho na área, mais uma vez aqui no nosso canal Professor Bentinho, o canal que defende o direito do profissional de educação física. Meus amigos, o tema de hoje é a Lei 9696 de 98, é a lei que regula a profissão do profissional de educação física. Meus amigos, acompanhem a gente nesse vídeo. Entrando no nosso tema, eu tenho visitado algumas academias, escolinhas de futebol, principalmente academias de luta, e tenho verificado algumas mudanças, muita coisa produtiva, muita coisa tem somado. Esses profissionais não necessariamente precisavam fazer educação física, né? A lei dava essa liberdade. Só que esses profissionais sentiram a necessidade de ir para uma universidade, fazer o curso de educação física. Isso já tem entrado na consciência, sendo que ainda tem uma lei que diz justamente que o cara não necessariamente precisa. É onde a gente precisa entrar para poder o quê? Defender os direitos do profissional de educação física. Isso aí é coisa nossa, coisa da educação física, não, então temos que brigar o tempo todo. O que acontece na prática? Inclusive tem até uma ação civil pública falando sobre esses profissionais de yoga, dança, artes marciais, eles não necessariamente precisam fazer educação física, mas em contrapartida, eles não podem fazer o quê? Visando o condicionamento físico, visando a preparação física. Então como é que vai acontecer isso? Imagine você está numa academia que tem um professor de luta, mas ele não pode ministrar condicionamento físico. Quem é o atleta que compete sem condicionamento físico? Eu sei muito que as artes marciais, a técnica, ela supera muita coisa. Mas nunca vai ocorrer o quê? De algum camarada competir sem um condicionamento físico básico. E quem é que vai ministrar isso? Você já entrou numa academia e tinha um professor de jiu-jitsu, um professor de judô, um professor de karatê para ministrar a técnica e um professor de educação física para ministrar a parte da preparação física? Não tem, em lugar nenhum tem. Então não adianta ter uma lei que ninguém vai cumprir, ninguém vai fiscalizar, e o que vai acontecer? A gente entra em descrédito, por isso que às vezes as coisas do nosso país não andam. Cria-se uma lei que ninguém vai cumprir, ninguém vai fiscalizar. Assim ocorreu com aquela lei do telefone no banco. Não pode usar o telefone, quando você olhava para um lado, um telefone. Quando olhava para o outro, outro telefone. Então tinha uma lei, não tinha quem fiscalizasse, não tinha quem cumprisse, e acabava o quê? Gerando essa bola de neve. Atualmente o senador Romário fez um projeto de lei que os atletas que forem sindicalizados ou com carteira assinada, não sei exatamente, mas com 5 anos de declarado ali na sua profissão, ele poderia ministrar sua aula, ser técnico, alguma coisa parecida do tipo. Presta atenção, olha como é que vai cair no descrédito. O cara fez 5 anos e ele já se acha competente, ele não se acha. A lei diz que ele é competente para poder passar em diante o que ele aprendeu. E o que ele aprendeu em 5 anos? Quando você chega num congresso, num simpósio, num curso, mini curso, workshop, o cara que está ministrando, ele estudou muito aquele assunto. Ele estudou, às vezes, durante anos. E ele diz, gente, ainda tem muito que se aprender. A gente ainda está engatinhando. Aí me vem um cara que nunca estudou, ficou o tempo todo só praticando, ouvindo e executando, e diz que não precisa fazer uma faculdade. Geralmente acontece isso com quem joga bola. Não, futebol não precisa de faculdade não, é outra coisa. Só aqui, toca, sai, toca. Eu identifico o cara só no toque de bola. Então eu sei botar o cara, sei tirar o cara. Às vezes realmente existe um talento que saiba. Mas qual é o grande problema que esse talento tem de fazer uma faculdade e agregar valores? Você pode reparar que quando chega uma comitiva, chegou aqui no estágio a comitiva do Dunga, do Tite, aí os caras sentam, vem ali com seu terno, o jogo tá rolando, tá todo mundo ali, um conversando com o outro, aí o jogo rolando, aí você pergunta no final, e aí, o que você achou do jogo? Não, o jogo foi interessantíssimo, às vezes eles vão ali ou para passear, ou para ver um jogador específico, não viu uma análise tática, ninguém anotou nada, não tem um papel. Diferente do vôlei, você reparar um jogo de vôlei, tem um fisiologista no canto, tem um preparador físico, tem o técnico que fica na beira da quadra, e toda hora eles ficam anotando, lançando dados. Então é uma coisa diferente. Então olha onde a gente está chegando. Será que realmente não precisa estudar? Então as pessoas estão estudando o que? À toa? Um tema muito interessante que hoje até nas academias tem
tem sido explorado é sobre o alongamento, e a gente tem estudado muito sobre isso. Inclusive, meu trabalho foi sobre isso e eu bati, martelei e não consegui chegar em um denominador comum. A gente ainda tem pesquisado muito sobre. Aí você vai pegar um camarada que ficou lutando. Como é que você alongava? Eu alongava assim. Por quê? Porque ele não sabe. Qual é o tempo? Ele também não sabe. Existe um período melhor? Existe um período pior? Existe um período adequado? Existe um tempo adequado? Então ele tem que saber isso. Se ele executou, então ele vai ser o cara mais competente. Imagine um cara desse fazendo faculdade. Vai ser um potencial. Quem vai ganhar? A população. Ele vai ganhar no ensinamento, ele vai ensinar melhor o seu aluno. E quem vai ganhar? A população, porque vai ver aquele atleta que foi daquele profissional trazendo uma medalha pra gente. É o que acontece justamente o quê? O contrário aí que a gente viu nas nossas Olimpíadas. Parabenizar os nossos atletas porque competiram com os melhores do mundo. E a gente sabe que tirando futebol e, em segundo lugar, o vôlei, aqui no Brasil não há investimento para muita coisa. Mas a gente tem melhorado, a gente tem que melhorar pelo menos. Então, meus amigos, arte marcial, dança, yoga, o que é que seja, é coisa nossa, atividade física, então nós temos que defender sim. Esses profissionais, esses atletas, eles têm que vir para o nosso lado, eles têm que fazer educação física para poder melhor ministrar suas aulas. Então, meus amigos, gostou desse vídeo? Não esqueça de se inscrever, compartilhar. Eu sei que vai gerar uma discussão, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas a gente está aí na nossa democracia. Assim como a gente vê quando está num debate aí, quem vê assim, né, até banalizar a Constituição. Não, um Estado democrático de direito, na nossa Constituição, quem vê assim, a gente é o mega respeitador de Constituição. E se fosse assim, o país não estava do jeito que está. Então, meu amigo, compartilhe, divulgue. Se quiser criticar, não tem problema. A gente está aqui para isso, que a gente vai debater e tentar chegar no melhor comum. Quem tem que ganhar é o quê? A educação física e a população. Então, meus amigos, juntos somos mais fortes.